Nono ano, professora Elaine falando. Nós vamos hoje terminar o tema Economia Agroexportadora Brasileira nas primeiras décadas do século XX, parte 2. Vamos falar sobre a Constituição de 1891. A Constituição estabelecia o presidencialismo com eleições diretas e mandato de 4 anos. Federalismo com ampla autonomia para os estados, o sufrágio universal masculino para os maiores de 21 anos, excetuando-se os clérigos, soldados e analfabetos. O voto não era secreto, por isso a possibilidade de fraudes era muito grande, ainda mais porque não existia justiça eleitoral. A Constituição determinava a existência de 3 poderes. O legislativo era formado pelo Senado, 3 senadores por estado e pela Câmara, cujo número de representantes era proporcional ao número de eleitores de cada estado. Segundo a Constituição de 1891, a estrutura dos 3 poderes foi assim definida nos planos federal e estadual. Legislativo, Senado, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativas estaduais. Executivo, Presidência da República, Vice-Presidência, Ministérios, Presidência dos Estados, Vice-Presidência dos Estados e Secretaria. Judiciário, Supremo Tribunal Federal, Tribunais Estaduais. Como se pode perceber por essa análise de algumas características da Constituição de 1891, o Brasil permaneceu o país dos latifundiários e o mandonismo político das elites. Com a promulgação da Constituição, encerrou-se a fase do governo provisório. O próprio Marechal Deodoro da Fonseca passou a ser o primeiro presidente da República eleito por pressão militar e pela Assembleia Constituinte, que se formaram no Congresso Nacional. Seu vice era outro militar, o Marechal Floriano Peixoto. República da Espada. Eleito para um mandato de 4 anos, o primeiro presidente exerceu o poder em meio a uma crise financeira até novembro de 1891. Seu governo de tendência autoritária não contava com o apoio das oligarquias agrárias estaduais representadas no Congresso. E ao entrar em confronto com elas, Deodoro tentou um golpe pela dissolução dos legislativos. A reação da Marinha e a oposição das oligarquias estaduais frustraram as tentativas golpistas. Pressionado, o Marechal renunciou. Embora militar, o vice-presidente Marechal Floriano Peixoto foi eleito por forças que se opunham a Deodoro. Por sua firme ação contra os oposicionistas, o chamado Marechal de Ferro consolidou a República no país, governando até 1894. A República da Espada, a expressão utilizada para dominar os governos dos 2 primeiros presidentes, Marechal Deodoro e Marechal Floriano, terminou em 1894, quando foi eleito o paulista Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil. República Oligárquica. A partir de 1894, com a eleição do paulista Prudente de Moraes, os oligarcas paulista e mineira, representados pelo Partido Republicano Paulista, PRP, e pelo Partido Republicano Mineiro, PRM, passaram a controlar a organização do Estado. A hegemonia do eixo de Minas Gerais, São Paulo, apelidada de política de café com leite, se explica pelo poder econômico dos 2 estados e por sua grande representatividade política. Dos 11 presidentes da chamada República Velha, incluindo os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, 9 foram paulistas e mineiros. O voto cabresto. A expressão voto cabresto tornou-se comum na República Oligárquica em época eleitoral. Os grandes proprietários de terras, os coronéis, obrigavam a todos que dele dependiam a votar em seus candidatos. Esses eleitores constituíam seus currais eleitorais. Sendo o voto aberto, os eleitores eram coagidos a votar de acordo com os desejos das oligarquias rurais, ou seja, nos candidatos por eles indicados. Outros recursos também eram empregados pelos coronéis, como a compra de votos e sua obtenção por troca de favores. Coronelismo. A Constituição de 1891, com seu amplo federalismo, criou condições para a ação política das oligarquias rurais e seu domínio sobre as populações locais, tradicionalmente submetidas ao clientelismo.
isto é, ao controle dos votos em troca de benefícios, favores e presentes. Todo esse quadro era facilitado pelo fato de que aproximadamente 80% da população brasileira vivia no meio rural. Na base do sistema oligárquico encontrava-se o coronelismo, fenômeno político-social característico da República Velha. O grande latifundiário, o coronel, era um chefe político local. Em alguns casos, sua influência era regional ou até mesmo estadual. Possuindo um autêntico curral eleitoral e controlando rigidamente o voto dos eleitores, o coronel tinha maior ou menor influência em função do número de votos que garantia para os candidatos que representavam as oligarquias rurais. Em troca de votos, os coronéis garantiam o apoio dos governadores estaduais. Esse apoio traduzia-se em obras públicas, indicação de funcionários públicos, controle sobre a polícia e sobre o judiciário e suas respectivas regiões. O fenômeno do coronelismo foi facilitado pela existência de relações pessoais de mando entre coronel, que muitas vezes possuía grupo armado, e seu serviço formado por capangas e jagunças, e a massa de trabalhadores rurais independentes. Logicamente, a impunidade garantida pelas próprias autoridades governamentais fortalecia ainda mais a ação dos coronéis. As elites não conseguiam viver com as diferenças. O elitismo, que excluía pobres, analfabetos, mulheres da participação política, tinha suas bases na antiga estrutura familiar dos tempos coloniais. A mentalidade típica da sociedade brasileira era racista e machista. Apesar das ideias de progresso e modernização, o peso da tradição colonial nas relações sociais permanecia. Aqui a gente encerra a economia agrária exportadora brasileira da primeira década do século XX, parte 2. Exercícios propostos. Quem foi o primeiro presidente civil da República Civil? Quem foi o primeiro presidente da República Civil do Brasil? Explica o que foi a prática café com leite, o que foi o voto cabresto, explica o que é clientelismo, e na base do sistema oligárquico encontrava-se o coronelismo, fenômeno político-social característico da República Velha. Descreva o coronel.